Fala galera, tio Léo na área de novo. Pessoal, hoje a gente vai retomar nossas aulas, entrando aí na continuação dos nossos assuntos, beleza? Então prepare o seu caderno, prepare aí todo o seu material. Continuamos online, né? Mas continuaremos com as nossas aulas, tá bom? Então, roda a vinheta. Bom pessoal, então vamos começar aí nossa aula. Nosso tema é grandes navegações, tá? É um tema aí relacionado à idade moderna, né? Então a gente está saindo aí da Idade Média, chegando na Idade Moderna. Ele é um dos principais temas da Idade Moderna. A gente tem esse tema como sendo um dos principais, e junto a esse tema a gente tem aí também Reforma Protestante, que é outro tema que a gente vai ver mais na frente, consolidação dos estados absolutistas, né? Que é outro tema que a gente vai ver mais na frente, e a gente também tem o Renascimento, que é os 4 temas principais aí do nosso primeiro momento a respeito desse período. Como vocês estão vendo, né? A gente vai começar aqui pelo contexto histórico. O contexto histórico está relacionado aí ao fim do período medieval, ou seja, ao fim da Idade Média, como eu acabei de falar. Né? Esses eventos são eventos que principiam aí a nossa nova era a ser estudada, que aí é a Era Moderna. Bom, a gente vai ver depois informação dos estados absolutistas com mais detalhe como é que chegou aí o fim do período medieval, mas de maneira geral vocês têm que saber o seguinte: houve uma redução no número de conflitos entre feudos. A gente viu, né, que os feudos, eles normalmente, quando tinham contato uns com os outros, quase sempre era para guerrear ou para se proteger de algum ataque ou coisa do tipo. A gente viu lá a questão da vassalagem, né? A gente viu lá a questão dos cavaleiros, da nobreza, né? A gente viu esses temas relacionados aí às leis feudais e a toda a cultura feudal. Mas essa cultura agora começa a abrir espaço para novos horizontes. Tá? E dentro dessa perspectiva, as constantes batalhas medievais que ocorriam entre feudos, digamos assim, né? dentro daquelas coligações de suzerania e vassalagem que a gente viu, né? Do conflito de feudos contra feudos também, entre outros detalhes que já foi trabalhado, a gente vai ver aí que vai ter uma diminuição, né? Nesses conflitos. A gente vai ver que questões religiosas, né? E questões aí também sociais envolvidas com essa questão vão fazer com que esse período comece a mudar suas características, sendo a base para o surgimento de um novo período. Isso a gente vê melhor em detalhes depois, mas eu queria focar num ponto específico. Dentro dessa lógica de mudanças aí, né, que vai por fim ao período medieval e vai fazer com que surja um novo período, a gente vai ver o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia. Tá? Essa classe social ela tem uma origem mais ou menos assim. Como eu estava dizendo, com o fim dos conflitos entre feudos e a diminuição dessas guerras, digamos assim, houve um momento populacional, né? Morrendo menos gente, né? E consequentemente também o pessoal tendo mais tempo para outras coisas, inclusive, né, para o amor, digamos assim, fez com que a vida aí fosse aumentada, digamos assim, a expectativa de vida também e a formação de novas vidas. E aí nesse crescimento populacional que ocorreu, né, acabou gerando aí uma crise relacionada ao abastecimento de alimento propriamente dito. Lembrando que os feudos eram autossustentáveis, e agora, né, com a população aumentando, por esses motivos e por outros, houve um problema com a questão do abastecimento, porque as tecnologias e as técnicas que se tinham para aquele período só dava conta de suprir uma certa demanda populacional. Quando essa população cresceu, as técnicas e as tecnologias existentes elas não estavam dando conta de suprir. E aí, houve-se a necessidade de inovar os meios de produção. Esse é um dos fatores. E entre os meios de produção inovadas, a gente tem aí na prática da agricultura, por exemplo, só para citar como exemplo, a questão da rotação de cultura. Né? Eles pegavam, digamos que esse é o espaço para se plantar, e aí para poder produzir mais, eles começaram a dividir o espaço a se plantar. Então se plantava em uma terra, enquanto outra descansava, enquanto outra iria ser ali preparada para a questão do plantio. Então enquanto uma estava dando seus frutos, digamos assim,
a outra estava começando a ser preparada e a outra estava descansando. Então sempre a gente tinha aí o território dividido em uma parte da terra que descansava, uma parte preparando-se para a produção e uma parte produzindo. Isso fez com que a terra conseguisse aí, trazer de volta os seus nutrientes, se restabelecer e acabou aumentando a produção. A gente chama isso de rotação trienal de cultura. É uma forma de produção em que a terra, assim como qualquer outro elemento, digamos, na natureza, ela consegue ter um tempo de descanso para que com esse descanso se produza mais. E você, né? Você quando dorme melhor, você produz mais. Pois bem, a terra também funciona da mesma forma, né? E essa nova prática que foi aí desenvolvida, né, nessa situação que eu acabei de descrever, né, no finalzinho aí dessa era, ela fez com que a produção aumentasse bastante. E com esse aumento de produção, começou eu não vou dizer sobrar, porque quando a gente fala sobra, a gente está falando de algo que vai ser jogado fora. Mas começou a ultrapassar a meta do necessário, digamos assim, a produção. Então eu preciso dessa quantidade de produção, eu comecei a passar dessa quantidade necessária. Então se produzia mais do que o necessário. Não era sobra, mas era uma produção a mais do que o necessário, digamos assim. Beleza? E aí o que aconteceu? Com essa parte aí que excedia, o que a gente chama de excedente, aquilo que passa do limite, excedeu. Com esse excedente agrícola, tá? Começou a haver uma comunicação entre feudos para a troca desses excedentes. Então o que antes a gente só tinha os feudos se comunicando em relação a conflitos e coisas do tipo, começou a se comunicar agora para estabelecer relações comerciais. E o comércio, que tinha caído bastante na época medieval, começa a ressurgir aos poucos. Primeiras experiências foram um pouco difíceis, né? Porque o pessoal tinha que se deslocar a grandes distâncias e tinha alguns problemas, algumas desses deslocamentos não davam muito certo, né? Porque tinha a questão do risco de perder o produto, de ser roubado, ou qualquer outro problema no caminho aí de um feudo para o outro. Mas aí aqueles que conseguiram fazer, né, as trocas, eles perceberam que era um ramo promissor aí a questão do comércio, né, dos produtos aí que excediam. Isso de uma maneira mais simples, tá? Depois a gente pontua melhor isso. Só para contextualizar. E aí o que acontece? Quando essa prática começou a ficar muito rotineira, muito constante, a galera começou a marcar pontos de encontro, né, para fazer essas trocas. Esses pontos de encontro, né, quando a gente tem um ponto de encontro onde vai ser negociado o produto, a gente chama simplesmente de feira, né? Então surgiram as famosas feiras aí do período medieval, transição aí para a era moderna, as famosas feiras. E aí as feiras, né, começaram a crescer tanto e atrair tanta gente que pessoas começaram a se estabelecer nesses locais, né? E aí esses grupos começaram a se estabelecer e essas feiras acabaram virando verdadeiras cidades. E essas cidades, né, dá-se o nome de burgos, né? E aí a gente vê surgir os burgos. E as pessoas que estavam ali naqueles burgos, né, vivendo ali naqueles burgos, e principalmente vivendo a prática do comércio ali naqueles burgos, começaram a ser conhecidos, né, de onde vem o nome burgueses. Então surge essa nova classe social ligada à questão comercial, lembrando que o que tinha de valor para a Idade Média era a questão da terra. E agora surge um novo valor aí para a questão econômica, que é a questão do dinheiro mesmo, né? Dos produtos. Então o comércio ele ressurge diante dessa nova perspectiva. E aí o que acontece? Com esse ressurgimento do comércio e com o surgimento dessa nova classe social, começam a surgir interesses de se enriquecer cada vez mais com o dinheiro, que é mais basicamente, né, o que a gente tem nos dias de hoje. Hoje é muito comum falar assim, em riqueza, você logo pensar em dinheiro, né? Mas aí, digamos que essa ideia toda, ela se consolida a partir desse momento. E aí começam a surgir aí, né, grupos interessados no acúmulo de dinheiro, no acúmulo de metais preciosos, no acúmulo de produtos, né? Isso vai ser a base para o desenvolvimento do capitalismo. Essa é a primeira fase do capitalismo, assunto que você estuda em geografia, né? Fase do capitalismo. E aí a gente vai entrando aí para essa transição também de período. E aí, né, passando-se mais um pouco, a gente vai ver, aí que eu já coloquei os motivos para as grandes navegações, mas nesse meio termo, outro assunto que a gente vai ver é que alguns desses locais, onde antes existiam vários feudos, começam a se consolidar
o surgimento de novos países, o que a gente chama de países modernos, países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra. Esses países também vão surgir mais ou menos nesse período aí, e eles vão ser justamente a força que vai unir, né, aquela Europa fragmentada em vários feudos, agora sobre um único país, com um único governo, com uma única lei, né, com um único sistema de imposto. Isso vai facilitar a burguesia, né, nos seus negócios, principalmente no negócio local. Porque já pensou, o cara fosse negociar com vários feudos ou várias regiões, tivesse que pagar o imposto de cada um, né, em falar em línguas diferentes, e cada qual com seu valor e seu dinheiro. Então, agora com o surgimento dos grandes países que vão unificar esses vários feudos, né, a gente vai ver que essa dinâmica vai facilitar a vida da burguesia e os seus negócios. E, consequentemente, também, a liderança desses países que vão surgir, que vão ser as monarquias, ou seja, vão ser os reis, né, do período moderno aí, esses reis eles vão ter uma ligação com a burguesia. Porque quando eles começam a unificar a região, de um certo modo perde o apoio dos nobres, né? Porque agora o poder está centrado numa única figura, onde antes o poder era mais dividido. A gente vê sobre isso melhor depois, mas a gente vai ver que agora a monarquia ela começa a se consolidar, ou seja, o rei agora começa a ser o senhor soberano de toda uma região, e agora essa monarquia vai achar como parceira, né, para consolidar esse fato a burguesia. A burguesia vai ajudar a financiar a formação aí desses estados, digamos assim, e em contrapartida, né, a própria burguesia vai se beneficiar dessa união aí, dessa unificação desses territórios. Então, esses dois grupos, burguesia e monarquia, eles vão fazer essa parceria aí para o surgimento desse novo momento da história, tá? E aí, dentro da ideia do comércio, né, mais na frente, aí depois que consolida-se alguns desses estados aí, estado quando eu digo é país, né, alguns desses países desse período, a gente vai ver que entre os produtos mais destacados, entre os produtos mais vendidos na região, a gente tinha o que a gente chama de especiarias do Oriente. O que eram especiarias do Oriente? Eram produtos que vinham da Ásia, né, e que tinham bastante valor na Europa por vários motivos. Que produtos eram esses? Produtos tão, né, importantes eram esses. Eram produtos como cravo, canela, gengibre, né, noz moscada e algumas outras. Aí você diz, professor, mas esses produtos aí, eles são produtos que eu encontro na venda, né, são baratos. Não são produtos caros, cravo, canela, essas coisas aí, né, produtos desse tipo eu encontro na vendinha, são bem baratos. Hoje em dia sim, hoje em dia são simples de encontrar, são baratos. Mas naquela época não era tão fácil de achar não. E esses produtos aí, eles serviam para muitas coisas, não era só para temperar o alimento. Alguns desses serviam para fazer remédio, outros desses aí servia para conservar os alimentos, lembrando que na época que não tinha geladeira, era importante se arrumar meio de conservar os alimentos. Então a gente tinha aí várias coisas que faziam com que o preço desses produtos subisse. E o principal fator era a procura, é a famosa lei de oferta e demanda. Muita gente procurava o produto, então esse preço ele subia. Então alguns burgueses de alguns países desses, junto com os reis que estavam ali, né, se apoiando, eles começaram a ter interesse na venda desse produto. Só que aí é onde entra a questão dos problemas. Qual era o problema? Os produtos que chegavam para a região, e aí os comerciantes da região começavam a vender, eles tiveram um aumento do preço, tá? Esse aumento do preço veio por alguns fatores. Primeiro, a lei da oferta e da demanda. Muita gente começou a procurar, então o preço subiu. E a outra coisa foi por causa do aumento do custo do transporte. Por alguns fatores históricos, né, algumas regiões elas entraram em declínio, e na mudança de governo, né, ao trazer as rotas por onde passavam alguns desses produtos, né, as rotas de transporte, elas acabaram mudando de governo, de domínio ou coisa do tipo. Isso fez com que o produto às vezes ficasse mais caro para passar, um imposto mais caro, ou mais dificuldade em ter mais gasto para se transportar o produto. Então isso tudo agrega o preço do produto e o produto acaba ficando mais caro. Aí você pergunta, professor, mas aí a pessoa não poderia ir lá comprar e trazer? Veja bem, existia uma inviabilidade de transporte terrestre. A gente não tinha, como tem hoje, caminhões, a gente não tinha grandes vias, né, de transporte como tem hoje.
E aí existia a questão aí da distância, né? Você já imagina aí, você ir para uma longa distância de carro já era difícil, imagina naquela época que não existia carro. E uma desestruturação viária, ou seja, as vias de transporte, se as de hoje eram ruins, muitas das vias antigamente, se existissem, né, eram precárias. E aí a gente tinha a ineficiência dos meios de transporte terrestre. Como eu falei para vocês, né, porque aqui não existia carro, não existia caminhão, né, os transportes eram normalmente de tração animal e eles não eram tão viáveis para um evento tão grande, você trazer um caminhão pode falar, né? Mas você trazer uma quantidade tão grande de mercadoria nas costas de cavalos, de mulas, de coisas do tipo, realmente era um trabalho muito grande, isso faria com que o produto ficasse caríssimo, se tornando inviável. E aí você se pergunta, então, o pessoal resolveu navegar, né? Sim, resolveu navegar, certíssimo. Mas, digamos que a rota mais curta, né, pelo Mediterrâneo, ou até mesmo se tentasse ir por terra, ela tinha outros problemas também, porque fora todas essas inviabilidades, existiam alguns grupos que já dominavam isso tudo. E aí, para você poder fazer essa comercialização, você teria que conflitar esses grupos. Então, esses conflitos também gerariam custos e também deixariam o produto mais caro. E é o que a gente chama de monopólio, que é o domínio sobre a comercialização de um produto, digamos assim. Esse monopólio era mantido por Gênova, Veneza, aquela cidade lá que a galera anda de barco no meio das ruas, e pelos muçulmanos que a gente já estudou em aulas anteriores. Todo esse monopólio aí fazia com que outras pessoas que quisessem comercializar, outros países que quisessem comercializar, tivessem problemas aí com esses locais, ou mesmo quando compravam desses locais, compravam mais caro porque já vinham passando de mão em mão e aí o preço ia ficando maior porque cada um queria tirar seu lucro. E aí qual foi a solução achada? A solução achada foi pegar navios, né, e tentar contornar a África. Se você pegar o mapa, né, a gente tem a Europa, a gente tem a África, a Ásia está do outro lado, então precisava se contornar a África, já que o Mediterrâneo, que é aquele ali no meio, o mar que está ali no meio, estava, digamos assim, interditado, né, estava sempre sendo, você teria problemas se passasse por ali. Então a galera resolve contornar a África, né, para comprar direto na fonte. Só que existiam alguns problemas também de fazer isso. Primeiro, tinha que ter experiência com navegação, tinha que ter navios que aguentassem isso tudo, tinha que vencer também os medos, porque a galera o medo do desconhecido, ninguém sabia o que é que teria, né? Alguns achavam que ao chegar ali na ponta da África teria uma grande cachoeira, ia cair lá embaixo, então não se sabia ainda como é que seria, então era realmente algo muito complicado de se fazer. Mas, né, a vontade de entrar nesse empreendimento tão lucrativo, né, acabou fazendo com que alguns se arriscassem. E o pioneirismo, ou seja, o primeiro a fazer isso foi Portugal, que por sinal ficou muito rico com isso tudo. Ficou tão rico que quando descobriu o Brasil, não deu nem muita importância porque o comércio com as Índias estava dando mais dinheiro na época do que o Brasil propriamente dito. Depois foi que as coisas mudou, mas a gente vem mais na frente. E aí o pioneirismo, ou seja, os primeiros a fazer isso foram os portugueses. Por que foram os primeiros? Primeiro, eles tinham condições náuticas, eles tinham condições de navegação. Os portugueses, eles já tinham, como eu estou colocando aqui também, uma certa experiência com o mar. Tá? Essa experiência ela se dava porque Portugal, que fica ali na Península Ibérica, ela já tá ligada ao mar. Ele tem as suas cidades, algumas das suas principais cidades voltadas para o mar, e a galera já tinha a prática de navegar, navegações mais curtas, sim, mas já tinha essa prática, principalmente por causa da sua principal atividade econômica, que era a pesca do bacalhau, né, o famoso bacalhau português. E aí o que é que ocorre? Como a galera já tinha experiência, só precisou aprimorar todas essas técnicas. Eles tiveram acesso também a algumas tecnologias que ajudariam a isso. Muitas dessas vindo inclusive dos árabes. Os árabes estiveram ali naquela região, dominando aquela região ali por um tempo. E quando foi retomada, a influência da cultura árabe ficou. Então eles tinham contato aí com a questão da bússola, né, com outros instrumentos de navegação. E isso tudo ajudou bastante aí aos portugueses. E aí, junto a isso, eles tinham um Estado consolidado, ou seja, um país formado, um país que pudesse apoiar essa empreitada, né, organizado o suficiente para investir, para se poder ter aí, uma estrutura que permitisse uma situação tão grandiosa como essa, que é construir navios e montar uma frota e levar essa frota para um outro lugar do mundo desconhecido, para que esse
seja feita uma comercialização e traga de volta, não precisava de toda uma organização, de toda uma estrutura. Portugal tinha, e provavelmente a principal das coisas era essa aqui, ó, a aliança entre monarquia e burguesia estabelecida. A burguesia queria negociar. O rei, né, a monarquia, no caso o rei, apoiava a ideia. Então, nessa parceria aqui dupla, essa galera aí se lançou ao mar e conseguiu aí abrir os caminhos para esse momento aí que são as grandes navegações. Seguindo aí Portugal, a gente vai ver Espanha, vai ser uma grande potência da época também. A gente vai ver aí a Inglaterra, a gente vai ver a França, tá? A gente vai ver a Holanda e alguns outros que vão estar aí nessa história toda, tá? E aí eu botei aqui alguns dos principais navegadores e seus feitos. Então, os principais navegadores e seus feitos. A gente tem Bartolomeu Dias. Esse aí foi o primeiro que passou ali no finalzinho da África. Ele dobrou, né? Como eu coloquei aqui, dobrou o Cabo da Boa Esperança, né? Antes um cabo relacionado a questão das tormentas, um cabo ali de local de dificuldade de passar, mas que agora, né, é batizado aí de Cabo da Boa Esperança. Então, tem Bartolomeu Dias aí que dobrou o Cabo da Boa Esperança, ou seja, passou ali no sul da África e conseguiu aí, né, mostrar que dá para contornar. Ele não chegou aí direto, mas ele conseguiu contornar, mostrando que dava para ir. E aí a gente tem o primeiro que finalmente contornou e seguiu até as Índias, né, que é Vasco da Gama. E a gente tem aí outros grandes nomes, como por exemplo Colombo, né, que ele acabou fazendo uma outra rota e acabou chegando na América, né. Alguns dizem inclusive que ele tinha certeza de que tinha chegado às Índias e morreu achando isso, mas ele acabou chegando nas Américas. E tem aí, só para citar também, e de bastante importância, Cabral, que levou uma das maiores frotas lançadas por Portugal, que chegou ao Brasil. Lembrando aí só rapidinho, né, de que Cabral, ele apesar de ter chegado no Brasil, ele não ficou por muito tempo. Ele logo depois seguiu para as ilhas, que era um objetivo maior, que era chegar nas ilhas, mas deu início aí ao processo de colonização também aqui no Brasil. Beleza? Meu povo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixem aí o seu like, curtam bem muito aí, compartilhem também, tá? Vocês também, quando puderem, copiem essas coisas que estão escritas aí no seu caderno. Caso você já tenha escrito, confirma lá se está tudo certinho e a gente vai se vendo, beleza? Até a próxima!